Olá, eu sou o Giovanni de Souza. Este é o quarto trimestre de 2022 da classe de adolescentes. Como viver no mundo à luz da Bíblia? Esta é a lição número 6. A convivência em família. E por que os seus amigos parecem serem mais legais do que os seus pais? Você sabe? Fique aqui comigo que você saberá. A mensagem: respeite o seu pai e a sua mãe, como eu, o Senhor, como o seu Deus, estou ordenando para que você viva muito tempo e tudo corra bem para você na terra que lhe estou lhe dando. Deuteronômio capítulo 5, versículo 16. Vamos descobrir. A família foi criada por Deus, ela é um projeto de Deus, por isso devemos honrá-la. Amar e cuidar de nossa família deve ser uma prioridade. Sim, a nossa maior prioridade é o Senhor. Nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas. E debaixo de Deus, quem está? A igreja? Não, não é a igreja. Então é o meu trabalho? Não, também não é o trabalho. É o meu estudo? Não, também não. Abaixo de Deus, o que está é a família. A família é a segunda coisa mais importante que temos. Segunda coisa, forma de dizer, né? Só para a gente compreender que nós sabemos que família não é uma coisa. Família é formada de pessoas. E pessoas não são coisas, né? Mas só para a gente entender. Deus vem em primeiro lugar. Em segundo lugar, vem a família. E nós devemos cuidar da nossa família. Independente de quem é. É claro que nenhuma família é perfeita. Mas nós devemos cuidar da família, porque na verdade a família é um termômetro para nós, né? Nós vamos decorrer desta aula, você vai entender. Hora de aprender a origem da família. A família foi criada por Deus e por isso ela deve ser valorizada, honrada e protegida. Infelizmente, as pessoas parecem não compreenderem que Deus criou Adão e Eva. Parece que não compreenderam bem esse negócio. Ou seja, querem destruir a família que Deus criou, a forma que Deus criou um casal, um homem e uma mulher. É verdade que as pessoas têm livre-arbítrio para fazer das suas vidas o que bem entenderem, mas é notório que fica visível que as pessoas, principalmente a grande mídia, quer porque quer a todo custo fazer com que a igreja e toda a sociedade engula goela abaixo a questão da homossexualidade. Mais uma vez, a homossexualidade ela é pecado, mas a pessoa tem todo o direito de praticar a homossexualidade se desejar. Nós queríamos muito que não fosse assim. Nós queríamos muito que não houvesse a homossexualidade no mundo. Mas isso vem desde sempre. Desde os tempos bíblicos já existia a homossexualidade. Entretanto, nos dias atuais, vemos uma força extraordinária da grande mídia para falar que isso é normal. Não, isso não é normal. Haja vista que dois homens e duas mulheres não conseguem gerar uma outra pessoa. Essa outra pessoa só vem através de um homem e de uma mulher. Então aqui nós vamos ver que isso é a questão da prioridade do Senhor, a criação. E querem desvalorizar a família. E também isso também é uma forma de desonrar e desproteger a família. Então veja como já dizia o Dr. Enéas Carneiro, que vinha a essa questão de que é algo que pela ciência é inconcebível que um homem com outro homem e uma mulher com uma outra mulher tenha assim uma outra vida e com isso, claro, venha acabar com a raça humana. Parece que é essa a ideia da grande mídia, trazer isso como se fosse algo natural. E entre tantas outras coisas, né, essa ideologia de gênero, entre tantas outras questões que as pessoas fazem para destruir, desconstruir a família que Deus formou. Então nós devemos, a nossa família, que foi como toda família criada por Deus, nós devemos, claro, valorizar esta família, proteger essa família e honrar a família. E como é que você honra, por exemplo, seu pai e sua mãe? Obedecendo seu pai e sua mãe. Você precisa ter isso na sua vida. Você precisa obedecer pai e mãe. Os propósitos de Deus para a família. Na família encontramos segurança.
De qualquer forma, é na família onde os filhos encontram acolhimento, proteção, alimentação, vestimentas, moradia, etc. Tudo isso dá aos filhos segurança para crescerem e aprenderem. O lar deve ser o lugar mais seguro do mundo para as crianças e adolescentes. Acontece, em alguns casos específicos, infelizmente, a questão de que o lar não é o lugar mais seguro para crianças e adolescentes. Haja vista que muitas das vezes vemos pais fazendo coisas horrendas com seus filhos, como, por exemplo, fazendo situações até mesmo de vulnerabilidade, fazendo coisas ilícitas com o corpo da criança, fazendo coisas execráveis, que é até difícil de falar, mas você certamente já entendeu. Então veja que, mas de modo geral, o local mais seguro do mundo é a nossa casa, porque estamos protegidos pela nossa família, nossos pais, nossos avós, tios, primos, etc. É importante que nós venhamos compreender que é a forma de acolher. Nós somos acolhidos pela família. A nossa família nos acolhe, a nossa família nos ama e nós também devemos amar a nossa família. Entretanto, vemos que o propósito de Deus é esse, né? Que nós venhamos amar uns aos outros em família, que nós venhamos proteger, honrar a nossa família, que nós venhamos ter entendimento, né? Que na nossa família que nós temos o quê? A nossa alimentação, as nossas vestes, a nossa moradia, a nossa internet, né? Que você certamente usa, né? Para me assistir aqui. Então, o que você tem? Você tem a comodidade da sua casa, né? Você não tem... muito provavelmente você não deve pagar a conta de luz da sua casa, é seus pais que pagam para que você possa usar a internet também. A sua internet também, muito provavelmente também não é você quem paga, é os seus pais. Então veja que aqui você tem uma segurança, você tem um conforto, uma comodidade na sua casa. Então o mínimo que você deve fazer pelos seus pais é honrar os seus pais. Na família encontramos amor. O amor pode ser expresso de muitas formas, com palavras, com atitudes, com obediência, com gratidão, etc. Como você tem demonstrado amor pela sua família? E aí? Qual é a forma com que você demonstra para os seus pais, ou talvez para os seus avós, ou tios, depende muito, né? Que algumas pessoas moram com seus avós, moram com seus tios. E como é que você demonstra? De que forma? Você tem aqui algumas questões, né? De palavras, né? Atitudes, né, obediência, gratidão. Você é daquela pessoa ingrata, quer fugir de casa, por exemplo, encontrou uma pessoa na internet e já quer fugir de casa, acha que vai viver o conto de fadas. Vai vendo, vigia, hein? Vigia, abre teu olho. Então veja que na família nós temos amor, e amor aqui também precisa ser recíproco, ou seja, os meus pais me dão amor, a minha família me dá amor, mas eu também preciso dar amor a essa família. Então aqui o amor é sempre uma rua, né, de mão dupla, né, vai e vem. Então nós temos que ter isso no nosso coração, na nossa vida, e saber amar aqui tanto com palavras, com atitudes, com obediência e gratidão. Nós devemos ser gratos a Deus pela nossa família e sermos gratos também à família. Já vista que muitas vezes vemos situações de pessoas, eu acho muito interessante que em alguns casos, de pessoas que se formam e seus pais são de origem muito humilde, talvez até de agricultores, né, pequena, né, e o que faz aquela pessoa? Teve um caso, por exemplo, que uma pessoa, uma estudante se formou e na vez de pegar o diploma, ela entrou com uma enxada para simbolizar o trabalho do pai. Ou seja, ela não teve vergonha do pai ser uma pessoa do campo. Até porque isso na verdade, ser do campo é um dos trabalhos mais dignos que existe, haja visto que foi o primeiro trabalho que foi feito pelo homem lá no Éden. Lembra que Deus deixou lá Adão para cuidar do jardim? Aquilo foi um trabalho de agricultura. Então é um trabalho muito digno e o primeiro trabalho que se tem notícia. Então veja que nós devemos ter isso no nosso meio, honrar os nossos pais, independente da origem dele. Já visto também há pessoas que têm vergonha de seus pais, né? Não querem levar os seus pais, não, pai, não minha mãe, as pessoas não podem me ver com a minha mãe, o meu pai é isso, a minha mãe é aquilo.
E aqui também cabe uma outra questão delicada, que em alguns casos, às vezes até mesmo na igreja, às vezes o adolescente é cristão, mas a mãe ou o pai, ou ambos, ou um deles, né, tem uma vida talvez de pecado, em prostituição, né, para ser mais claro. E a pessoa, não, mas a minha mãe tem a prática da prostituição, a minha mãe é uma prostituta. Você precisa compreender, você não, que certamente sua mãe não é o caso. Mas se for, nós devemos ter consciência de uma coisa. Independente do que a minha mãe faz, do que o meu pai faz, independente do pecado que ele comete, é o meu pai, é a minha mãe. Eu preciso honrá-lo. Até porque talvez com essa sua honra, com a sua forma de você honrar, talvez seja isso que vai tirar eles de lá. Porque o seu pai, a sua mãe ou ambos vai pensar, o meu filho, a minha filha me honra apesar dessa vida que eu levo. Então, pode ser que Deus vai usar a tua forma de honrar o seu pai e a sua mãe para tirar ela de lá. Então, nós precisamos ter muito cuidado nesse negócio de sempre honrar o nosso pai e nossa mãe, independente de quem elas sejam, de quem eles sejam, né? Na família aprendemos. É com a nossa família que aprendemos a andar, falar, nos alimentar e nos vestir. Em casa estamos aprendendo constantemente, desde hábitos como escovar os dentes até princípios morais, como falar a verdade e honrar os pais. Na família nós aprendemos muitas coisas, não? Nós aprendemos bastante na nossa família. E desde coisas simples até a princípios morais. E nós devemos colocar esses princípios morais em prática. Nós devemos ser sempre obedientes aos nossos pais e, claro, falar a verdade, honrar a questão aqui dos pais nessa questão de princípios morais. Por que isso é importante? Por causa de Êxodo 20:12, honra teu pai e a tua mãe. E honrar é obedecer. Então, quando você leva um princípio moral para a sua vida, além de você estar se tornando uma pessoa melhor, porque você está aprendendo no meio da sua família, você está honrando os seus pais e está honrando a Deus. Na família nos relacionamos. Conviver em família pode ser desafiador, porque cada pessoa tem um jeito e um temperamento próprio. Entretanto, é com essas pessoas que você deve aprender a servir, ouvir, amar e respeitar. Tais princípios que aprendemos dentro de casa são valiosos e necessários para a convivência em outros espaços, tais como a escola, a vizinhança e no futuro o local de trabalho. Você precisa sim saber se relacionar com pai e mãe e toda a sua parentela, tios, primas, sobrinhos, todo mundo. Por quê? Porque isso vai te ajudar no seu ambiente futuro, na escola, até mesmo na igreja. Quando você consegue tratar todas as pessoas bem da sua família e cada um tem um temperamento completamente diferente e você consegue se adequar a cada um deles, consegue falar de uma forma respeitosa com cada um deles, quando você chegar na igreja, na sociedade e até mesmo futuramente no seu trabalho, as pessoas vão se identificar com você porque você vai saber respeitar todas as pessoas, independente do que elas são, independente das formas, até dos princípios morais que elas tenham ou não, você vai ter respeito. E quando você tem respeito, quando você aprende essa questão de relacionamento, as pessoas acabam se relacionando mais com você. Por quê? Porque você sabe chegar e você sabe sair. E isso é de muita importância. Deus quer salvar a família. Assim sendo, sempre devemos orar para que Jesus salve cada um dos nossos familiares e devemos anunciar a salvação de Cristo para todos em nosso lar. Há aqui alguns casos, alguns pontos aqui cruciais que sim, nós devemos orar para que o Senhor venha salvar a nossa família. Entretanto, há uma coisa que eu preciso pontuar sobre Josué 24:15, que o texto parece sugerir que Josué ia forçar a família a servir ao Senhor, o que não é verdade. Por quê? Porque cada um crê segundo a sua vontade. Ninguém consegue fazer outra pessoa crer. Eu não posso chegar e dizer, por exemplo, aliás, eu não, né? Alguém não pode dizer, eu e minha casa vamos servir ao Senhor, sendo que essa pessoa não serve. Porque ele não pode obrigar alguém da sua família ou até uma outra pessoa a servir ao Senhor. A Bíblia diz que todo aquele que crê no Senhor será salvo, aquele que crê, ou seja, a crença vem de cada um, a pessoa crê ou não. A Bíblia diz em João 16:8 que
o Espírito Santo que convence o mundo. Não somos nós, então nós não temos como convencer uma pessoa a aceitar a Cristo. Então esse texto de Josué 24:15, o que Josué está colocando ali, que a casa dele vai servir ao Senhor, era ali porque tinha uma disputa entre o Deus de Israel e outros deuses. Então ele deixou claro que ele e a família dele iria servir ao Senhor porque eles já serviam ao Senhor, porque eles já eram pessoas cristãs, então eles iriam continuar. Porque se assim não fosse, Josué não poderia impor para a família dele que eles têm que aceitar ao Senhor, que eles têm que servir a Deus. Ele não pode obrigar. Por quê? Porque para servir ao Senhor precisa ser espontâneo. A pessoa precisa partir dela. E esse texto também de Atos 16:31, também há algo aqui que também não é bíblico. Porque, crê no Senhor Jesus que será salvo tu e a tua casa. É a mesma dinâmica de Josué, é a mesma linha de raciocínio. Não é porque uma pessoa crê que ela vai crer pelo resto das outras, da família toda. Se uma pessoa crê, pega aqui a figura do pai. O pai crê no Senhor Jesus. Aí aqui sugere se o pai crê, a esposa vai crer, os filhos vão crer. Não, não é assim. Porque se assim fosse, não existiria em lugar nenhum pessoas como, por exemplo, na sua família talvez tenha alguém que é cristão, mas a outra parte da família não é. Por exemplo, o pai, talvez até você. Às vezes você é a única pessoa cristã da família, mas as outras pessoas não são. Mas a Bíblia não diz se crê será salvo tu e tua casa, ou você não crê. Vê como é que não faz sentido? Então, o crer aqui em Atos 16:31, tanto é que Atos 16:31, no decorrer do texto, você vai ver que eles foram pregar para essa família e a família creu. Como a família creu, aí sim as pessoas serão salvas. Mas isso também é outra questão que as pessoas usam como um amuleto, né? Eu creio no Senhor Jesus e será salvo eu e minha casa. Não, não é assim. Isso aqui é uma questão muito delicada de se falar, mas biblicamente, isso aqui também é uma questão até de ordem, né? Crer no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa, se todos creem no Senhor, né? Então é bem prático deixar isso. Claro, porque às vezes as pessoas falam assim, a pessoa passou a vida toda na igreja, orando pela família, mas o esposo não foi salvo, ou a esposa não foi salva, ou o filho não foi salvo. Ué, a Bíblia lá em Atos 16:31 está mentindo? Não, é porque o entendimento nosso está errado. Entendeu? Mais uma vez eu vou deixar claro, Atos 16:31, a pessoa não pode crer por outra pessoa, cada um crer para si. Princípios para boa convivência em família, mas sim, nós devemos continuar orando para que Jesus venha salvar a nossa família. E pregar para a família também, não adianta também a gente orar para o Senhor orar, nós sabemos que o Espírito Santo que convence, mas o Espírito convence através de outras pessoas, né? Então nós vamos lá e pregamos para a nossa família, para que a nossa família assim venha aceitar Cristo como Salvador. O mesmo que aconteceu em Atos 16:32, me parece, 33, lá pelas tantas, você vai ler o texto ali, você vai ver que quando foram pregar para a família, então, do carcereiro, né? Então toda a família aceitou a Cristo como Salvador. Obediência e honra aos pais. Obedecer ao pai e à mãe é um mandamento bíblico. Deus ordena isso porque os pais têm autoridade sobre os filhos. Deus se compromete em recompensar a obediência com prolongamento da vida. Respeite o seu pai e a sua mãe para que você viva muito tempo. Quer viver? Só obedecer pai e mãe. É aquela velha dinâmica, né? As pessoas às vezes perdem a sua vida muito cedo porque está fazendo algo ilícito, entrou por uma situação de alta periculosidade, agora está estirado no chão, está morto, e o que o pai e a mãe falam? Eu avisei tanto meu filho, eu avisei tanto a minha filha, mas nunca me obedeceram, nunca me ouviram. Agora imagina o coração desse pai e dessa mãe. Por quê? Porque este adolescente, este jovem, não quis honrar o pai e a mãe obedecendo o que os seus pais lhe ensinavam. Então, quando nós respeitamos nossos pais, nós temos vida prolongada, porque nosso pai, nossa mãe quer sempre o nosso melhor. Por mais que às vezes não pareça, mas o Senhor quer sempre, os nossos pais querem sempre o nosso melhor. Então, quando eles falam não para você, é porque eles querem o melhor, eles sabem o perigo que é. Amor e respeito. Respeito não é opcional, é muito fácil tratar o próximo com respeito quando o amamos. A minha mãe, quando eu era garoto, falava algo que eu, sinceramente, eu odiava ouvir. Até porque eu não entendia muito, mas eu não gostava. Minha mãe falava o seguinte: respeito é bom e eu gosto.
Eu odiava quando ela falava isso. Porque às vezes eu falava alguma coisa, era alguma coisa que acontecia, eu não lembro de nenhum caso aqui, mas minha mãe de vez em quando falava isso. E eu não gostava muito. Agora é algo muito curioso na vida da minha mãe, porque tanto eu quanto o meu irmão, bom, pelo meu irmão não posso falar por mim, porque apesar de a gente conviver, a gente não estava 24 horas por dia juntos, né? Mas minha mãe nunca exigiu de mim amor. Minha mãe nunca me exigiu que eu a amasse. Mas minha mãe sempre exigiu que eu a respeitasse. E o respeito, ele é o princípio do amor. Quando nós só conseguimos amar aquela pessoa que nós respeitamos. Se você não consegue respeitar uma pessoa, você não vai conseguir amar. Então o respeito, ele não é opcional, ele é obrigatório. Vou te dar falar algo mais prático. Independente se você gosta ou não de uma pessoa, se você ama ou não, você obrigatoriamente você tem que respeitar essa pessoa, ainda que você não goste dela. Por quê? Porque o respeito, ele não é opcional, ele é obrigatório, nós precisamos respeitar. E é porque devido à falta de respeito que muitas coisas acontecem. A falta de respeito no trânsito, a falta de respeito dentro do lar, a falta de respeito às vezes até mesmo dentro da igreja, acaba surgindo, criando conflitos e posteriormente coisas muito piores. Por quê? Porque não se respeitam. Então o amor, ele é sempre acompanhado do respeito. Se uma pessoa diz que ama uma pessoa e não a respeita, então não é amor, porque o amor anda de mãos dadas, na verdade agarrado com o respeito. O respeito e o amor se abraçam muito forte. Então, se uma pessoa diz que ama alguém e não respeita esse alguém, então não é amor. Pode ser outra coisa, mas amor de verdade não é. E sim, né, é muito fácil até nós respeitarmos quem nós amamos, né? Difícil é respeitar quem nós não amamos. Então nós devemos, né, independente, mais uma vez, o respeito, ele é obrigatório. Você não é obrigado a amar as pessoas no modo geral, né? Amar, porque nós sabemos que o amor é a raiz do evangelho. Entretanto, há pessoas que não dá para amar, a gente vai respeitar, vai talvez até gostar, mas o amor a gente não vai conseguir amar todo mundo. Há pessoas que a gente não consegue, não vai conseguir. Imagina, por exemplo, aquele professor de matemática. Como é que vai amar um professor de matemática? Eu acho difícil. Talvez você consiga, mas eu tenho dificuldade. Às vezes eu até gosto. Eu gosto de alguns. Tive alguns professores que eu gostava, mas amar matemática é pouco provável. Mas respeitável. Respeito eu nunca faltei. Então, uma das grandes lições que minha mãe me deu, né? Respeito é bom e eu gosto. Então eu nunca, pelo menos eu procuro não faltar com respeito com as pessoas, né? Boa comunicação. Você precisa valorizar momentos de olho no olho. Não passe mais tempo com o celular do que com a sua família. Contato e proximidade com a família são preciosos, porque nada substitui um abraço e um sorriso. É muito interessante que às vezes você deve estar pensando assim, não, o celular é mais importante. Você quer ver uma coisa? Nós vivemos durante muitos anos e vivemos muitos anos. Algumas pessoas passam aí dos 100 anos. E no final da vida, o resumo é sempre a mesma coisa. Eu devia ter ouvido mais o meu pai, devia ter obedecido mais a minha mãe, eu devia ter ficado mais tempo com meu tio, com a minha avó. No final da vida que nós vamos entender que o que importa mesmo são pessoas e não coisas. Você pode estar nas Ilhas Maldivas, por exemplo, mas o que você terá ficar sozinho lá? Não tem ninguém para você abraçar, não tem ninguém para sorrir com você, para dar um tibum lá nas Maldivas. O que ela terá? Mas você pode ser feliz dentro de casa, talvez numa piscininha da sua casa. Por quê? Porque ela tem seus pais, seus irmãos. É claro que às vezes acontece uma briga entre irmãos, né? De vez em quando acontece. É um pouco natural, assim. Acho que sim. Mas qual é a questão? Nós devemos ter olho no olho, presença. Então larga esse celular, vai abraçar seus pais, vai conversar com eles, com seus irmãos. Vamos ter mais olho no olho, vida de pessoas, né? Cada um abraçando uns aos outros, porque haverá momentos que quando nós perdemos uma pessoa, e que tanto na questão familiar quanto de amigos, que quando aparece o aniversário dessa pessoa, nós falamos, não está mais aqui conosco. Ou no Natal, Ano Novo, as pessoas começam a lembrar, não está mais aqui com a gente. Aí dá aquela saudade, aquela tristeza, não dá? Aí você começa a pensar, poderia ter ficado mais tempo com ela.
Então nós devemos dar valor de fato a pessoas, principalmente as pessoas da nossa família. Eu sei, é difícil, né? Mas a família é o nosso termômetro. Se nós conseguirmos nos dar com a nossa família, nós conseguiremos nos relacionar com pessoas lá fora. Mas se a gente não consegue lidar nem com pessoas da nossa família, como é que não vamos nos dar com pessoas lá fora? E ainda que seja o caso, ainda que nós não venhamos nos relacionar bem com a nossa família, mas nos relacionar bem com pessoas do fora, que graça tem fazer um sucesso enorme no mundo e ser um fracasso no lar? Não tem nenhum valor esse negócio. Conclusão. Nós devemos amar nossa família. Aproveite os momentos que você tem com seus pais, irmãos, avós, tios, primas. Cada pessoa da sua família é especial e insubstituível. Você, ao longo da vida, poderá estudar em diversas escolas ou morar em bairros diferentes, ou até mesmo trocar de amigos. As fases da vida irão mudar e a família estará sempre ao seu lado. Por isso, valorize seu lar. Então, independente das questões da vida, seu pai sempre será seu pai. Daqui a 50 anos ele vai ser seu pai. Daqui a 50 anos a sua mãe vai ser sua mãe. Não tem para onde você se desligar. Eu falei no início sobre a questão da... Por que seus amigos parecem ser mais legais do que os seus pais? Por uma questão bem simples. Primeiro que os seus amigos, eles vão deixar você fazer o que você quiser. Se você chegar para os seus amigos, é claro que vai ter uma ou outra exceção. Esse amigo que é uma exceção, esse sim é seu amigo. Mas se você chegar para os seus amigos para fazer qualquer coisa, eles vão falar, vamos fazer sim. Mas se você chegar para seu pai vai falar que não. É porque que meus amigos dizem que sim e meu pai diz que não. Porque seu pai, de fato, ele se importa com você. Ele sabe exatamente o perigo que lá tem. Os seus amigos talvez até tenham, mas eles não ligam para você. Eles não estão se importando, eles são amigos superficiais. Mas o amigo de verdade, aquela amiga de verdade vai falar, não amiga, você não vai falar não, você vai fazer isso, não vai, não vou deixar. Por que não? Porque isso é ruim, porque você vai se dar mal lá, isso não é uma coisa boa para você. Então essa pessoa chata, que você fala que é chata, aquele seu amigo chato, aquela sua amiga chata, é de fato o seu amigo. Aquela pessoa que realmente se importa com a sua vida. Vamos praticar. Número 1, Deus. Número 2, salvação de toda a família, segurança e aprendizado. Então que nós venhamos valorizar a cada dia mais a nossa família. Sobre a questão do termômetro, a nossa família é o termômetro, é que se você se dá bem com a sua família, isso significa que muito provavelmente você vai se dar bem lá fora. Se a tua família, cada um tem um temperamento completamente diferente, e você consegue lidar com eles, muito provavelmente você vai lidar lá fora. Da mesma sorte, se você não se dá bem com a sua família, você não vai se dar bem lá fora. Então, quer testar o seu termômetro, como é que você é como pessoa? Procure ver, avaliar como, não avaliar, procure observar como é que a sua família te avalia. E quando você fala e eles te avaliam, vai pela avaliação deles. Se eles falam que você está indo para um lado errado, que você está fazendo isso certo e aquilo errado, o que você faz? Procure acertar aquilo que você está fazendo errado. Seja uma pessoa melhor. E a melhor forma de você saber que você é uma pessoa melhor é quando a sua família está te apoiando, quando a sua família está do seu lado. É claro que em alguns casos extremos, a família vai jogar contra, né? Jesus disse que o inimigo do homem vem da própria casa, né? Então isso aqui pode sentir, tanto no sentido bíblico, no sentido espiritual, melhor dizendo, que o inimigo do cristão vem da própria igreja, mas também pode servir também da questão literal, né? O inimigo da pessoa vem da sua própria família, também pode sentir assim. Então que nós venhamos ser um exemplo para a nossa família, que as pessoas venham falar, a sua família venham falar bem de você, para a glória e honra do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você tenha uma boa aula, não deixe de ir à Escola Bíblica Dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!